através do convite do nobre vereador Gilson Pelizaro, né, já está conosco o secretário do Meio Ambiente, Rui Ingraça, o engenheiro ambiental Alexandre e também o seu auxiliar, Jean Flávio. Eu já passo a palavra para o nobre vereador, Gilson Pelizaro, para que ele possa iniciar as perguntas e depois os demais vereadores, na sequência, estará pedindo a palavra e nós estaremos liberando para que possamos tirar as dúvidas, né, da Câmara e também das pessoas que estão nos assistindo pelo canal digital, pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Com a palavra, vereador Gilson Pelizaro. Senhor presidente, eu prefiro primeiro que o secretário faça uma explanação do processo e aí a gente questiona, se tiver algum questionamento, né, sobre o processo, sobre a explicação, sobre a explanação feita do contrato. Então já passa a palavra, a pedido do nobre vereador Gilson Pelizaro, para o secretário do Meio Ambiente, Rui Ingraça. É um prazer tê-lo conosco, viu, Rui? Obrigado, senhor presidente, em nome de quem eu cumprimento todos os demais vereadores. E para nós é sempre uma satisfação estar aqui nessa casa, que realmente é a casa do povo, que espelha a nossa população de uma maneira muito digna, né? Então, aí partindo já para esse contrato, nós iniciamos esse processo há algum tempo já, né? É muito difícil você cumprir todas as etapas de um processo desse padrão aí elevado, né? Principalmente no que tange aos orçamentos, né? Você, além de ter uma planilha feita e executada pela secretaria, você precisa consultar o mercado. Você precisa ter 3 orçamentos de empresas do ramo. Isso foi uma das coisas mais demoradas nesse processo. Por que disso, né? Vamos lembrar que a gente estava entrando em plena ascensão do preço do petróleo, guerra na Ucrânia, ninguém querendo se comprometer com preços em valores, tudo subindo, né? E a gente, só para vocês terem uma ideia, nós mandamos o termo de referência solicitando esses orçamentos para mais de 50 empresas. 50, né? Nós obtivemos 3 orçamentos, né? Nós complementamos as informações com pesquisa nas demais prefeituras, né? Nos contratos das prefeituras aí, para a gente chegar a um preço, ter uma base de preço confiável e que a gente pudesse ter certeza de que não haveria assim uma licitação deserta, como tem acontecido demais no ramo de construção civil, né? E não só aqui em Franca, não. Eu estive visitando São José do Rio Preto, que é um padrão de limpeza urbana e manejo de rejeitos urbanos excelente, né? E lá eles têm o mesmo problema, né? Diversas licitações na área de construção civil dando desertas. Inclusive eles pedindo lá para a gente indicar empresas de Franca, né? Falei, bom, não indicamos, mas não garanto que eles venham. Mas a limpeza urbana, né? Ela é um serviço essencial para a cidade. Se você puder mudar, Jean, né? Só para a gente ir acompanhando aí na tela, né? A limpeza urbana ela é um serviço essencial para a cidade, né? É o meio ambiente sendo preservado. E os serviços são esse manejo de resíduos sólidos domésticos, né? A varrição, a coleta seletiva, tudo isso está englobado nesse contrato. Então é um contrato realmente muito grande que envolve, só para vocês terem uma ideia, aproximadamente 500 funcionários nas diversas áreas aí que compõem esse
esse contrato, né? Pode passar, já. Aí a gente vai fazer assim uma comparação do serviço que a gente estava sendo prestado até hoje, que o contrato foi de setembro de 2016. Né? Então, nós tínhamos lá a coleta estimada de 8 toneladas por mês. Né? Hoje nós temos aí uma estimativa de 9.000 toneladas. Mantivemos as mesmas equipes de coleta seletiva. Aqui eu vou fazer um preâmbulo, né? Eu, conversando com a Diana, lá da Cooperfran, né? Que é quem recebe esses resíduos recicláveis, né? Ela falou: Rui, por que você não tenta colocar, em vez de por equipe, colocar por tonelada? Nós tentamos, né? Se era difícil a gente conseguir os 3 preços para prosseguir no processo licitatório desse contrato, lá foi impossível. Ninguém, nem a empresa de Ribeirão, que tem esse tipo de prestação de serviço por tonelada, nos forneceu o preço. Então, nós tivemos que abdicar dessa questão de serviços de coleta seletiva por tonelada e passar para a equipe mesmo. Mas mantivemos as mesmas equipes, né? A varrição das vias públicas, né, 18 quilômetros, aliás, aqui 18.000 quilômetros, né, por mês, nós passamos para 20.000. Então, todos esses que tiverem esse verdinho aí, essa bolinha verde, elas aumentaram, tá? E aquele satélitezinho que está lá em cima, né, parece a figura de um satélite, é que todos esses serviços que estão aí estão sendo monitorados por GPS, tá? Então, a gente vai ter o controle total dos veículos e das equipes que têm aí a prestação de serviço. Na questão da boca de lobo, né? Limpeza e manutenção de boca de lobo, que é muito, né? É muito, né? Nós mantivemos as 2 equipes do formato atual e aumentamos uma equipe, mais 2 equipes na limpeza de manutenção de boca de lobo com um equipamento menor. Lá tem uma retro, né? Nesse de cima aí tem o fornecimento de uma retro e nesse de baixo não tem. Então nós aumentamos isso aí, porque a questão da boca de lobo é fundamental para você evitar alagamento, né? E além de alagamento, mau cheiro, todas essas questões que envolvem aí a manutenção e limpeza de boca de lobo. Nas raspagens, né, em 2016, essa capinação, raspagem, roçada e pintura de guia, eram 2 equipes, nós passamos para 3. Vocês vão ver aí mais para frente que a gente tinha uma equipe de roçada, capinação e raspagem química, né? Que devido ao glifosato ter sido proibido a sua utilização em áreas urbanas, ele é autorizado apenas em áreas rurais, né? A gente deixou de usar, embora a gente está entrando aí com uma nova solicitação que tem um produto que é para ser usado em jardim. Vamos ver se a gente consegue aprovar. Então, na questão aí da poda de árvore, e aqui a gente que gosta de plantar árvore, né, se espanta quando vê o número de árvores que a gente, não é poda não, né, é corte de árvore, que é pedido pelos munícipes principalmente, né? Árvores que realmente não são apropriadas, muitas das vezes, para estar sendo plantadas em canteiro, em calçada, né? E aí a gente é até obrigado a estar cortando, embora também muitas que morrem, né? Mas nós temos aí uma média de 250 árvores que nós cortamos por mês, fora a poda. Então, nós aumentamos aí de 2 para 4 equipes para fazer isso, né, para poder atender. Hoje nós estamos com um atraso muito grande nessa questão aí do corte de árvores. A poda a gente consegue fazer,
mas o corte é mais difícil, né? A limpeza e lavagem de feiras nós mantivemos, né, com uma equipe. Apenas nós, como as feiras estão diminuindo seu tamanho, né, nós passamos, para além de manutenção de feiras, ela passa também para praças, calçadões e assim por diante, né? E limpeza e manutenção de praças e jardins eram 2 equipes, nós passamos para 3 também. Embora ao longo desse contrato de 2016, houve um aditamento para aumentar uma equipe. Hoje nós estamos trabalhando com 3 e a gente tem um resultado muito bom nessa parte aí. A limpeza e conservação de áreas de preservação permanente se mantiveram. E aqui é que eu falei, né, a limpeza e conservação de APP, nós ampliamos uma outra, né, com mais gente e mais gente especializada, não só ajudante, porque essa atual ela é só ajudante. Nós colocamos jardineiros para ter uma melhor prestação de serviço aí nessa área. A limpeza de pontos de transbordo, e aqui, né, é uma questão que a gente tem que se debruçar aí. Eu, sinceramente, não estou encontrando solução, né? Ô, Rui, pois não. Só um esclarecimento antes da gente entrar nas perguntas. Quando você coloca equipe ali, você está falando de quantas pessoas cada equipe? Depende. Cada equipe tem a sua especificidade, né, Gilson? Então, por exemplo, eu posso depois falar aqui de algumas equipes, eu tenho aqui, mas são várias pessoas. Por exemplo, nessa equipe aqui de transbordo, vão ser dois caminhões e uma carregadeira, serviço que a gente não tem hoje. E a gente está tentando prestar com veículos da secretaria, veículos alugados, porque a gente está tirando quase 4.000 toneladas, só para vocês terem uma ideia, a coleta domiciliar é na faixa de 6.600 a 7.000 toneladas. Nós estamos tirando 4.000 toneladas de área verde, de área de preservação permanente, né, do lançamento irregular desses resíduos nessas áreas. Então, nós tivemos que colocar essa equipe aqui para melhorar isso aí. Na questão do arrastão toda uma vez por mês, né, no último sábado do mês é feito. São 8 equipes que saem em determinada região, coletando aqueles inservíveis, né? Sofá velho, colchão velho, guarda-roupa velho, esses materiais que não servem mais. E a capina química que a gente tinha anteriormente não tem mais, devido ao que eu já falei aí, da questão da proibição do uso do glifosato em áreas urbanas. Então, agora voltando especificamente para o processo licitatório, a próxima transparência aí, já. A gente teve lá esse pregão número 134, né? Ele foi publicado dia 28/6, com a abertura prevista para o dia 12/7, né? 12 de julho. No dia 6/7, teve uma representação, um questionamento sobre o edital, e ele só foi ter uma decisão dia 20 de julho. Aí foi novamente publicado a licitação e dia 10 de agosto houve a abertura. Igual eu falei anteriormente, na pré-licitação foram consultadas mais de 50 empresas. E na licitação, que foi feita por pregão eletrônico, que é uma modalidade muito interessante de licitação, porque ela permite que pessoas do Brasil inteiro participem a um baixo custo, né? Basta estar cadastrado lá no Banco do Brasil para estar participando. E nós tivemos 17 empresas nessa licitação. E aí o resultado, né,
se você quiser pôr o próximo, já vai estar meio pequeno aí, mas eu leio para vocês. Tá? Pode ficar tranquilo. Nós tínhamos nós tivemos lá várias consultas, né? Nós chegamos a um preço de 78 milhões por ano para essa prestação de serviço. E a concorrência foi muito grande, né? 17 empresas, segundo o Dr. Marcelo, lá da Copel, né? É número para licitação de remédios, né? Nunca houveram tantas empresas licitantes. Isso foi muito bom, que deu uma transparência muito boa no processo e uma concorrência muito grande. E das empresas que participaram, a Masal ofereceu um desconto aí de aproximadamente 40% e deu esse valor de 46.999.000 por ano. Então, agora nós entramos naquela fase de recursos, né? Aberto a todas as empresas que tiveram interesse em questionar esse resultado, e nós estamos, então, fazendo o recurso lá das razões, né, de impugnação, das contras-razões, e tanto a comissão de licitação quanto o próprio jurídico está analisando essas questões para a gente tomar uma decisão final, que eu espero que aconteça até na próxima semana. Diante disso, senhor presidente, eu me coloco à disposição aí para os questionamentos que se fizerem necessários aí, para a gente estar explicando melhor o que não foi entendido. Doutor Rui, tem uma indagação, nós como vereadores sempre fomos cobrados. Chega na chuva, o mato cresce rápido. Aí quando a gente vai cobrar, não está no orçamento, não tem equipe. Foi pensado nessa equipe quando começa a ser a chuva. Porque quando começa a ser a chuva, a cidade fica daquele jeito. Mas não tem equipe. Foi pensado... Sim, as equipes, principalmente essa de roçada de praça, teve um aumento, né, um incremento de pessoal, né? As equipes continuam 3, mas a quantidade de funcionários aumentou. E eu tenho certeza que esse ano, mesmo com chuva, mesmo com o mato crescendo, a gente vai ter uma resposta muito melhor do que nós tivemos nesses últimos anos, por conta justamente do incremento que houveram dentro das equipes. Quando chega a seca, automaticamente diminui um pouco, né, esse serviço, né? A gente tem priorizado sempre, né, com essas equipes, a parte das avenidas, do arruamento, e na época de seca a gente ataca mais as áreas de APP, né, área de preservação permanente, que também são importantes, né, essa área, a parte de limpeza, de uma maneira geral, das áreas verdes, né. Então, o arruamento, com certeza, ele é feito e vai ser muito bem feito durante esse período de estiagem. E a parte assim, dos terrenos, das áreas verdes da prefeitura, a gente não é a prioridade, mas também vai sendo feito concomitante às avenidas e às ruas, e mais principalmente atacado nessa época de seca, que aí você tem realmente uma facilidade enorme, né, de estar colocando isso, e que também é importante, porque nessa época de seca, você baixar o mato, você evita incêndios, né? Você não ter mato seco também é uma prevenção aos incêndios que acontecem nessa época. Obrigado. Essa palavra, Com a palavra Zezinho Cabeleireiro, logo em seguida, vereador Gilson Pelizar. Rui, bom dia. Para nós é um prazer, né, ser uma pessoa que está no lugar certo, né, cuidando do meio ambiente da nossa cidade. Não era você que era o secretário, mas teve várias reclamações, inclusive o munícipe filmou ali no Jardim do Éder, né, a roçadeira roçando, só levantava poeira. Isso aí aconteceu várias vezes, e nós chegamos aqui na Câmara falando,
não estou falando que é da sua época, e as ruas, principalmente no centro, esses matos que ficam na beira das guias, né? Não seria assim prudente, na época da seca, fazer uma vistoria, e antes de mandar a equipe para um local onde que aí não tem mato? Aconteceu ali também na Alonso, eu passei, tinha umas 10 pessoas, não tinha mato, né? Porque a gente vê, mas quando o mato está alto, você falou, que é perigoso pegar fogo. Mas muitas vezes na seca, que a gente percebeu que não existe necessidade de estar roçando, ainda mais aquele tanto de gente lá que fica lá. Estou falando, não era Vossa Excelência não, mas que estava na isso época. acontece mesmo, assim, não é só anteriormente, não. Você tem equipe por mês. Se você não usar, você vai pagar. Então, às vezes, mesmo sendo, igual você falou, né, está jogando poeira para o alto, às vezes a gente não tem a área para fazer. Nós fizemos todos os acostamentos de estrada com essas equipes, né, os tratores que estavam mencionados aí. Nós diminuímos um trator em cada equipe, estava superdimensionado, nós diminuímos um trator em cada equipe, porque é aquilo, é melhor você trabalhar mais no horário, né, na carga horária, durante o período de chuva, do que ter esses tratores lá à disposição na época de seca, que você tem que começar a roçar a estrada, você tem que começar a buscar nas áreas verdes da prefeitura o que roçar, e às vezes tem esse incômodo mesmo, às vezes tem um pouco de mato, e ele passa em toda a área, né? Ele, em vez de se concentrar só naquela área em que o mato está mais alto, ele acaba passando em toda a área, e daí levanta poeira, causa esses transtornos aí para o pessoal. Mas é sempre feita uma vistoria antes da gente mandar os equipamentos e as equipes para determinados serviços, né? Não, realmente, as avenidas, quando fez o recorte na beira das guias, ficou muito bonito, pintou. Inclusive a Avenida Brasil tinha esse problema, ficou muito tempo. Depois que você assumiu lá a secretaria, melhorou muito, a cidade está bonita. As reclamações que tinha era a respeito, principalmente no centro, na beira das guias, né? Podia ser invertido a ordem de trabalho, porque eles ganham por metragem, não é? Não, é por equipe. Por equipe? Não é por metragem, não. Onde que roça? Não. Então, porque aí, e um dos problemas nossos, Zezinho, é justamente que antigamente essa guia, né, a sarjeta ali, era feito com a roçada química. Você jogava o glifosato ali para acabar com essas tiriricas, né? Então, agora nós não podemos fazer. Então, você tem que vir com a equipe na enxada, né? Na enxada. Então, é um trabalho mais dificultoso, mais lento, né? Menos produtivo do que quando você tinha o glifosato. Tanto é que nós estamos buscando alternativas de uso de um produto menos agressivo para voltar a fazer essa raspagem química. Obrigado, Rui. Com a palavra, vereador Gilson Pelizaro, logo em seguida, Carlim Petrópolis, Hilton e depois Donizete. Senhor presidente, primeiro eu quero agradecer a presença do nosso secretário de Meio Ambiente e a sua equipe para trazer esses esclarecimentos, porque para nós do Legislativo é importante conhecer como vai funcionar esse contrato, porque faz parte do nosso papel fiscalizar também a operação desse contrato. E a gente sabe, Rui, eu sei que você é uma pessoa extremamente experiente nessa área, você lidou com grandes processos de licitação na Sabesp, mas é um serviço que nos preocupa muito quando vai entrar nesse trâmite de licitação. A gente sabe que com relação à Seleta, na execução do contrato, tivemos muitos problemas, inclusive uma judicialização que pode trazer problemas de improbidade para várias pessoas de outras gestões que passaram por aqui, que tiveram nesse processo. Então, todo cuidado com a transparência é pouco.
E eu quero relatar aqui uma experiência de um tempo atrás, de muito tempo atrás, que é lógico que os procedimentos hoje, com a modernidade, até você falou da questão do pregão, mudou muito. Mas antes de chegar até o pregão, o processo em si, de abertura para a participação das empresas, existe uma comissão especial que cuida dessa questão. Lá atrás, quando o Gilmar foi prefeito, ele teve uma preocupação de colocar nessa comissão pessoas da sociedade civil. Tipo, tinha gente da ACIF, tinha gente da FACEF, um controle, para ajudar inclusive no controle externo e ampliar a transparência. Eu sei que hoje tem mecanismos de transparências muito melhores, que às vezes nem era necessário. Mas eu quero saber se nessas reuniões teve participação da sociedade civil. Eu vou fazer as perguntas, se você quiser... Depois... Não, se você quiser, a gente vai respondendo, mas conversando aqui é mais fácil. Então vamos lá. Teve sim, Gilson, o Observatório Social participou diversas reuniões com a gente, né, no processo licitatório já. A parte técnica foi desenvolvida lá na secretaria mesmo, né, a parte de montagem das equipes, o que era que não era parte disso, mas no processo licitatório houve o acompanhamento, sim, e até porque, né, essa licitação, o pregão eletrônico, ele é feito numa plataforma do Banco do Brasil. Os licitantes que estão lá, você nem sabe o nome. Você sabe assim, é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, quem está dando lance, quem não está dando lance, isso você acompanha. Fora isso, é só o pessoal que está comandando lá no Banco do Brasil que tem, né? Você vai saber, depois do processo concluído, quem que realmente foi o que apresentou o menor preço, quem que foi o que ficou em segundo, terceiro, quarto lugar, assim por diante. Mas, enquanto isso, é um sigilo total, ninguém tem condição de estar vendo quem que está lá, né? É por isso que eu acho que essa modalidade de licitação, o pregão eletrônico, ele é excelente para ter assim, o máximo de transparência possível. Outra coisa que eu queria perguntar é com relação ao controle, com relação à fiscalização. A gente sabe que muitas empresas às vezes participam do processo licitatório, que é uma falha ainda na lei de licitação, que eu não sei como vai ser resolvido isso, que muitas empresas entram no processo para vender a participação dela. Na verdade, ela não quer participar, ela quer vender o contrato. E às vezes o poder público vira refém disso. Já aconteceu aqui uma ocasião de uma empresa ganhar para tentar vender o contrato e não dar conta de prestar o serviço. Simplesmente ela não tinha a estrutura necessária e adequada para a prestação de serviço. E virou um transtorno, que teve que fazer uma emergencial para contratar uma para a cidade não ficar sem lixo, abrir um novo processo licitatório até que uma outra empresa de idoneidade conseguisse fazer a prestação de serviço. Eu quero saber o seguinte: quais os mecanismos de controle que vocês utilizaram para saber da idoneidade destas empresas, para não correr o risco de cair no engodo? A empresa ganha e depois não tem estrutura nenhuma para operar, e a cidade vira refém de uma máfia que existe nesse questão. E a outra coisa é com relação ao controle de pesagem, que também é um lugar muito minucioso, que tem que ter muito cuidado, de pesagem da coleta, e o sistema de fiscalização da varrição, que também é outro lugar que, para ter problema, para causar dano ao erário, é facinho. Se vocês estabeleceram algumas coisas nesse sentido. Sim, vamos lá, né? A primeira coisa aí que a gente estava falando sobre vender, né?
a disputa foi muito acirrada, né? Se vocês verem lá a diferença do primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim por diante, a empresa que ganhou esse contrato, ela deu uma diferença para a segunda de 2%. Né? Em valor é 1 milhão, mas quando você pega assim proporcional, você vê que a disputa foi acirrada. Inclusive na lei de licitações, ela tem lá uma fórmula, né? Uma fórmula matemática para você ver se aquele valor ele está exequível ou não, né? Então, durante o processo foi acompanhado isso, né? Estão dando desconto. Esse valor é exequível? Ele consegue fazer com esse valor? Tem uma formulação lá, que você pega os valores propostos, os valores que estão sendo dados durante o pregão, né? E você chega num valor mínimo lá que ele é exequível. Isso foi analisado, né? O Dr. Marcelo acompanhou isso de perto, e o serviço nesse valor ele é exequível. Nós fizemos diligências, né, quanto a essa empresa, ela atendeu todos os pontos do edital, ela tem interesse em vir participar, né? Nós tivemos alguns questionamentos que nós fizemos com ela, veio uma parte da diretoria aqui conversar com a gente, se mostrando super interessado em estar fazendo essa prestação de serviço. Né? Na questão da fiscalização, né? Nós, nesse contrato, igual eu não sei se vocês viram lá, né? aquele satélitezinho, todos os veículos serão acompanhados por GPS, inclusive os lutocares da varrição. Todo lutocar vai ter um GPS. Nós vamos acompanhar, né, em tempo real, arquivado, onde esse carrinho, né, da varrição está passando. Então, os questão... caminhões de coleta terão controle também. Hoje, além de GPS, de filmagem, como é feito no transporte coletivo hoje. De filmagem nós não pedimos isso, né? Até porque geraria um arquivo que você não tem. Mas a questão principal para a gente é a questão de onde passa. No transporte coletivo tem. Então, saber se o ônibus está superlotado, se passou no horário. Mas é o outro. Se a coleta não falhou, mas o horário você controla. No GPS você controla o horário. Você não controla a filmagem. Né? Que acho que está muito mais apropriado ao transporte coletivo que a questão do manejo do resíduo. Mas hoje, nesse contrato de 2016, até por conta da tecnologia disponível à época, só os caminhões coletores, né, da coleta porta a porta, né, é que tinham. Depois nós solicitamos também, agora esse ano ainda, que os caminhões da coleta seletiva também possuíssem. E numa experiência, foi colocado nos lutocares, né, no lutocar da varrição, lá na região do centro. Né? E aí a tecnologia disponível não foi adequada. Nós exigimos outra, né? Só para você ter entendimento do que não era adequado. Por exemplo, aqui é uma quadra, ele está passando aqui, né? A varrição está vindo aqui e vira aqui. Como o tempo da mensagem para o GPS era muito longa, ele dava uma reta aqui, né? Ele não fazia esse trajeto. Ele fazia daqui, dava outra mensagem, ele já estava aqui. Então, ele mascarava o cumprimento a extensão de onde foi feita a varrição. Hoje nós pedimos essa correção e nós vamos ter isso direto, né, para facilitar a nossa fiscalização, dando total transparência desse processo.
Com a palavra, vereador Carlim Petrópolis. Eu tinha outros questionamentos, mas... Pode continuar aí. Não, eu vou deixar os colegas falarem, que de repente vai bater com alguma coisa que está anotada aqui. Se caso não tiver, eu volto no final. Bom dia, senhor presidente. Primeiramente, quero agradecer a presença do nosso amigo e hoje secretário Rui Engrácia. Satisfação, Rui. Realmente. Primeiramente, assim, eu tive a oportunidade de estar 4 anos na prefeitura e pude presenciar de perto todos esses temas que estão sendo debatidos. Que eu falo aqui, mato, lógico que na época das águas cresce, na seca, que nem você mesmo disse, dá um tempo, mas tem que continuar o trabalho. E também, quando é estrada, também, época de chuva, viram uma situação difícil, às vezes nem máquina, às vezes a gente não tem. Varrição, então, tem tempo que está tudo limpo, e quando vem essa seca, esse vento, às vezes a pessoa acaba de limpar, no outro dia já está do mesmo jeito. Então, a gente sabe das reclamações, e eu fiquei na ouvidoria da prefeitura, falar para você, tinha dia que não é que a gente queria lá cobrar as pessoas, mas a gente sabia como é que funcionava o servidor público. E às vezes não é só falar, mas a gente sabe a ação do dia a dia. Mas queria te parabenizar, Rui, porque você entende, e acho que o Alexandre foi uma ótima escolha, e você ter aceitado também. Porque não é só criticar e falar, mas trabalhar, que eu sei que você trabalha muito antes, a sua vida inteira. Só 2 questionamentos aqui, Rui, que eu faço parte da construção civil, e a gente vem problemas há um bom tempo, que era sobre os resíduos de madeira e gesso, que foi proibido de jogar no aterro sanitário. Madeira parece ter uma empresa de fora que está recolhendo, não sei se é isso ainda. E o gesso parece que não tem informação. Esses 2 resíduos, como que está o funcionamento deles hoje na cidade? Viu? O da madeira era aquele MDF, né, dos marceneiros. Sim. Esse é o principal problema nosso aí na questão de resíduo de madeira. Foi equacionado pela própria associação que eles montaram, né, os marceneiros montaram uma associação. Nós estivemos lá junto com eles no Ministério Público. E a solução anterior que eles tinham dado era levar esse material para uma cidadezinha de Minas, eu não vou me lembrar. Parece que era Uberaba no começo. Não, era uma cidade bem pequena, não é Ponte Nova, eu não vou me tentar lembrar aqui que o meu hard aqui não está lá essas coisas, né? Mas era isso. Aí, por uma questão da CETESB, né? Quando você transporta qualquer resíduo, né? E no caso esse aí é um resíduo classe 1, você tem que ter o CADRE, né? Que é a autorização de transporte. E a CETESB, preocupada com as questões ambientais, diga-se de passagem, né? Entendeu que esse MDF ele tem na sua composição determinados produtos que com a queima, porque lá em Minas ele ia ser usado para fazer aqueles briquetes, né? Briquete para queimar caldeira, que ele, ao ser queimado, ele exalaria esses resíduos tóxicos, né? Esses gases tóxicos, melhor dizendo. Então, foi proibido essa primeira solução, não chegou a se concretizar. Depois, se buscou outra solução. Então, nós temos na cidade empresas que recolhem esse resíduo classe 1, que é o considerado tóxico, para descartar em aterros classe 1. O nosso aterro é classe 2, é para resíduos domésticos e resíduos industriais que tem aquela classificação de não tóxico, classe 2, resíduo classe 2. Então, essa questão já está superada, foi feito um TAC lá com o Dr. Paulo Borges, que é o nosso promotor aí, responsável pela curadoria do meio ambiente, e isso está sendo dado a destinação adequada, né, pela Associação dos Marceneiros. Mas em Franca não tem esse depósito então ainda? Não, isso é levado
eu não sei se é Guará ou se é Salles Oliveira, onde eles têm um aterro para esse tipo de resíduo, classe 1, né? É um aterro particular que eles fazem, né? Hoje, mexer com aterro é interessante, viu, Carlinhos? Muito bom. Um aterro bem tocado, ele vale a pena. E do gesso agora, tem algum? O gesso, eu, salvo engano, eu vou até me valer aqui dos universitários, né? Outro dia eu estava conversando com o Alexandre é engenheiro ambiental, aliás, diga-se de passagem, né? É o primeiro engenheiro ambiental que a gente contrata na prefeitura. Isso dá uma certa tranquilidade, um certo suporte, né, para a gente quando essas questões são abordadas, né? Engenheiro ambiental é muito importante na análise dessas questões de resíduo, na análise ambientais. Outro dia eu perguntei para o Alexandre, por favor, o gesso é classe 1 ou classe 2? Está sem microfone. Bom dia. Ei. Alô. Bom dia, primeiramente, é um prazer estar aqui. E o Rui realmente me perguntou sobre o gesso, que é um caso extremamente peculiar. O gesso, se você for pegar na legislação aplicável, na NBR 10.004, de 2004, ele é considerado resíduo classe 2B inerte. Então, teoricamente, ele deve ser destinado a aterro de inerte licenciado, que atualmente nós temos 2 pontos em Franca, que é a Codrate e a André Luiz Aninello, que é para onde é destinado esse resíduo de gesso atualmente. Porém, se você for pegar a CONAMA 307, que trata sobre o manejo de resíduos de construção civil em si, ele pertence à classe B, né? Os resíduos de construção civil, eles são divididos de classe A a classe E. O gesso ele está na classe B, que ele pode ser reciclável, assim como metais, papel, vidro, etc. E sendo que aqui em Franca existem algumas usinas de reciclagem de gesso, tem alguns exemplos que eu conversei com o Rui, e que eles fazem essa coleta são transportados até essa usina de reciclagem, que essa é a destinação final. Mas, atualmente, aqui em Franca, o gesso em si, pelos nossos serviços que a gente oferece, eles são destinados aos aterros de inertes, que são esses aterros particulares existentes e que são licenciados pela CETESB, já tem licença de operação, já é devidamente regularizado pela CETESB, que é a Codrate e a André Luiz Aninello. Só continuando nessa linha, até foi um problema grave que a gente teve no último ano, que foi o reciclado de couro, porque, como se diz, Franca é a capital do calçado, e chegou uma época que parece que o couro também não podia ser destinado ao aterro. Tem alguma solução sobre isso também? Tem dois, o que está sendo analisado pela CETESB, né? Existe 2 tipos de resíduo de couro, né? O couro com o cromo hexavalente, que é uma partícula lá que não pode e não deve ser lançado em aterro classe 2 igual ao nosso. E o cromo trivalente, que que ele não é tóxico, né? Então, esse pode ser lançado no aterro. Então, como eu disse, né, todo resíduo, para ele ser transportado de um lugar para o outro, mesmo que da fábrica para o aterro, ele precisa do CADRE, que é a autorização de transporte e destinação final desse aterro. Então, isso é feito pela CETESB, o pessoal tem feito, né, os que têm esse tipo de resíduo classe 2, que é o cromo trivalente, eles têm destinado ao aterro. Eles têm o CADRE, eles têm autorização da CETESB para destinar lá. Os demais é levado, tem uma coleta particular também, né, de resíduos industriais, e é levado para esses aterros classe 1, tanto em Guará quanto em Salles Oliveira. Mas esse material, o couro, vamos supor, é o produto que você está colocando nele ou já é do couro mesmo esse resíduo? É do curtimento, né?
Na hora que você faz o curtimento desse couro, você muitas vezes incorpora o cromo. E aí tem as transformações químicas dentro desse processo, e que uns ficam como cromo hexavalente e outros como cromo trivalente, né, decorrente dessas transformações químicas mesmo. E o trivalente é possível de ser descartado dentro do aterro sanitário classe 2. E o hexavalente tem que ser destinado ao classe 1, que é os aterros aí fora. Certo. Não, obrigado, Rui. Com a palavra, vereador Hilton Ferreira. Bom dia, Rui. Bom dia. Boa presença também. O Dona é depois. O Rui, nós que somos professores, a palavra é educação. Não tem outro caminho para se melhorar a cidade. Eu amo quando eu vou em Cristais Paulista e eu vejo aquela frase naquele muro ali assim, né? A cidade mais limpa não é a que mais se limpa, é a que menos se suja. Desde que nós assumimos aqui com o Alexandre e com o Gilson, a gente não tinha muito diálogo em relação a isso. Nós sempre falamos assim, prefeito, para a cidade não precisa de uma empresa grande para limpar, precisamos de um trabalho de conscientização para não sujar e parceria com as associações de moradores do bairro, porque quem sabe o que está acontecendo lá no aeroporto é quem mora lá. Você dificilmente, você tem a cidade inteira para se organizar. Os moradores lá do Tropical, quem sabe é ali que estão os moradores. Então faz uma parceria com as associações de moradores para conhecer o local, para vigiar o local, porque esse negócio de falar assim, não joga entulho, aí que vai jogar mesmo. Não joga entulho que aqui você sujeita a multa. Quem que vai dar essa multa? A gente sabe que isso é muito difícil, é muito complicado. Agora, a educação de uma associação, igual, olha, essa área aqui, ela é amparada, é protegida pela associação, é aquele bate-papo, aquele diálogo. E eu sei que isso depende, lógico, de prefeitura, de prefeito também entender isso. Já conversei com ele, não houve ainda essa explanação. Quando ele entrou, eu falei, cara, não adianta você bater em morador de rua, em pessoas que querem, coloque lá, não dê dinheiro. Aí passou o tempo, agora que ele viu, mas assim, o que orienta aqui? Há uma expectativa, há uma ideia, para que em vez de pagar 100 milhões para uma empresa, que se invista 1 milhão nas associações dos moradores, para que haja uma educação de que não jogue o lixo em tal lugar, para que esse grupo, essa rua, esses moradores, porque o que eu tenho de gente que me liga, fala assim, tem que limpar o terreno, pede para a prefeitura limpar o terreno, e ó, Rui, eu sou sincero, eu falo assim, por que você não vai falar com aqueles porcos dos seus vizinhos, que joga essa sujeirada lá? Eu sinceramente eu não te procuro, você sabe disso, eu tento orientar os moradores a não deixar sujar, porque sabe quem que é, mas eu não quero criar intriga, mas se você tem uma responsabilidade passada pela prefeitura, aí você pode criar essa intriga, você pode chamar a atenção. Há alguma visão do executivo, da secretaria, em algo educacional, para que não suje onde você mora, mantenha o seu ambiente limpo, o seu bairro limpo? Tem alguma visão nisso, Rui? O Hilton, nós estamos buscando aprimorar a questão da educação ambiental. Às vezes a gente não é tão proativo quanto eu acho que a gente deveria ser. Muitas vezes nós somos procurados por aquelas associações que realmente se interessam, né, em estar ajudando. Eu dou um exemplo aqui do pessoal da Mulheres do Brasil, tem a parte de verdejar e tem a parte da limpeza, tem outro nome lá, que é vamos dizer, que mais liga para a gente é a Thaís. E elas vão fazer, por exemplo, agora, dia 17, tem um dia especial de limpeza do planeta. Nós vamos estar atuando junto com elas lá no Sítio Petrópolis. No Sítio Petrópolis nós já atuamos. Eles fizeram um movimento lá. Vai ser lá no Jardim Luiza, onde tem um ecoponto, próximo a um ecoponto, que a gente está montando lá, vai fazer lá. E ainda, né, a parte da educação ambiental, nós começamos agora a fazer, nós ganhamos, né, um ônibus lá da Secretaria da Educação,
E a gente está proporcionando com isso, com que as crianças das escolas, né, possam visitar o zoobotânico, possam visitar o aterro sanitário, possam visitar a Cooperfran, para começar a ter essa consciência, né, importante da questão de preservação, né? É uma luta, viu, que eu acho que realmente a gente precisa ampliar e a gente quer que isso aconteça. Lá no zoobotânico, até uma horta nós estamos fazendo lá para atrair essas questões, né, tanto do pessoal da região. Então, a gente tem como estar fazendo isso aí, né? Deixa eu ver aqui, né? Os inservíveis, né? Outra coisa, né? Para quando você fala de lançar no chão, né? Os inservíveis, nós temos um caminhão que fica coletando inservíveis todo dia. E basta a pessoa pegar o telefone, agendar, né? Liga lá no 371-9440, que nós vamos buscar na casa dele aquele material que é inservível. Ele não precisa jogar na área verde, ele não precisa jogar no terreno do vizinho. A gente tem isso. Mas a tua questão é mais voltada para a questão da educação ambiental. Eu sou também adepto a gente está fazendo a prevenção do que a correção, né? E com certeza nós vamos ampliar essa questão da educação ambiental na nossa secretaria nesses próximos anos. Só lembro que no contrato ficou estabelecido que 1% do valor da coleta porta a porta, que é a coleta do resíduo domiciliar, vai ser utilizada para a educação ambiental. Então, é um valor já que a gente tem para a gente começar a trabalhar essas questões aí de estar mais junto da população, de estar fornecendo panfletos, outras coisas que a gente entender, para que a gente possa educar. Efetivamente, falta para algumas pessoas, né, a gente nunca pode generalizar, a minoria às vezes faz muito barulho, mas algumas pessoas ainda não entenderam a importância de não se lançar resíduos em locais inapropriados. Vereador Donizete da Farmácia. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de constar minha presença. Peço à técnica que registre a presença do vereador Donizete da Farmácia. Terminando já. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Rui, do Jean, né, e também do Alexandre. Eu venho comentando até lá atrás, quando o Alexandre escolheu o Rui como secretário de Obras e Meio Ambiente, eu falei, poxa, o Alexandre acertou, foi na mosca mesmo, né? Obrigado. Que a gente elogiar, Rui, quem a gente conhece é muito legal, Lourdinha, né? Que eu tive o privilégio de trabalhar com o Rui em 2005, 2008, eu conheço a pessoa dele, né? Além do trabalho, da condição, da inteligência, do caráter, honestidade, né? Até eu venho comentando muito, acho que todos os questionamentos foram feitos aqui, muito importante, mas eu tenho certeza, Lourdinha, que essa secretaria não pode ficar despreocupado, que eu conheço o Rui, eu sei da competência e principalmente do caráter do Rui, né? Então, gostaria que essa preocupação nós não vamos ter, principalmente com o tratamento com o dinheiro público. Só desejar para você, Rui, continue essa boa sorte aí, que você continue esse trabalho maravilhoso que tem feito, né? E eu conversando com o Hilton, falei, só tem um defeito, ele é corintiano. Falei, pô. Falei, aí não tem jeito. Defeito, é qualidade. Isso é qualidade. Então, mais uma vez, Fábio, obrigado, Rui, pelo trabalho e pela atenção que você dá para a gente. Eu que agradeço, Donizete. Vereador Marcelo Tite. Rui, bom dia. Bom dia, Tite. É um prazer recebê-lo aqui. Quando houve o processo de licitação, particularmente eu tenho algumas preocupações que vou começar com a parte do Hilton, quando ele diz da educação. Eu e o vereador Donizete, nós estivemos na cidade de Maringá, uma cidade limpa, muito bem cuidada,
e nós conversando, observando, algumas coisas nos chamou muita atenção. Eu falo que eu tenho uma característica, Rui, de ter visitado todos os bairros de Franca. Condomínios fechados, que tem uma particularidade, e vi muito a ausência do serviço de varrição de rua, principalmente nos bairros mais longe da nossa cidade, como Santa Bárbara, Jardim Aviação, Aeroporto 4. Eu estava lá no Aeroporto 4, uma senhora varrendo a sua rua, e eu perguntei, ela disse que fazia muito tempo que o serviço de limpeza não estava passando lá. Isso até antes da tua chegada. Depois você tem ali o Miramontes, na rua Noel Rosa, no fundo. Conversei com os moradores lá, o testemunho dos moradores era o mesmo, da ausência do serviço. Aí quando a gente parte para as áreas que pertencem ao município, porque nós temos a área de APP, áreas institucionais e áreas que pode ser construída uma quadra, tudo. A exemplo ali da região da Vila Europa, que tem uma área que o município adquiriu há 2 anos e até hoje o serviço público não fez o serviço lá. A minha preocupação e o meu medo é que, a exemplo da Vila Europa, onde eu cresci, a minha irmã mora lá, é um bairro que eu conheço todas as ruas, sei cada morador que mora lá, e ali também eu sinto falta, porque a Vila Europa, que é um bairro que eu conheço muito bem, o pai do Álvaro, que trabalha comigo, ele era funcionário da prefeitura e ele fazia a limpeza todos os dias, o meu tio e o Adilson também, que hoje trabalha na secretaria. Então tinha cultura de nós vermos e conhecermos quem era o funcionário que fazia o serviço. Então, quando veio a questão da licitação, particularmente eu gostaria de ter acompanhado, pedi, mas não deu tempo, porque eu pesquisei através de site de empresas, tem associação de empresas que faz o serviço, tem determinadas cidades que tem alguns equipamentos, por exemplo, a limpeza de bueiro. Tem cidades que tem um aspirador grande, que isso é usado, é uma empresa que chama Gluton, ela é de Portugal, ela tem muitos equipamentos de limpeza que ajuda. Um bueiro todo sujo, eles fazem a limpeza em 1 minuto e é muito eficaz. Então, eu senti a falta desse diálogo, da gente entender alguns equipamentos que poderiam ter sido implantados, eu não sei se foi implantado, tem municípios que hoje faz a poda da árvore, eles já têm o sistema que faz todo o serviço de limpeza, depois eu vou até te passar. Então, eu fiquei muito frustrado com a empresa que prestou o serviço, que está encerrando o contrato. Eu acho que ela, sou ainda firme, que ela tem uma dívida com a nossa cidade pelo péssimo serviço que ela fez no últimos... Porque eu não posso falar do passado, eu posso falar enquanto eu entrei vereador e acompanhei o processo deles. A Câmara mesmo aqui, o entorno, eu mostrei para o Gilson Pelizaro e para o Claudinei um dia andando na rua, ficou mais de 20 dias sem eles passarem aqui. E isso a gente alertando, falando. Então, foram coisas que eu acompanhei de perto, felizmente está aí próximo a uma outra empresa assumir. Acho que nós temos que ser rigorosos sim no cumprimento do contrato. Então, Rui, tudo que todos os colegas disseram a respeito da tua pessoa, da tua integridade, a tua honestidade, isso eu concordo plenamente. Sei que você tem uma história maravilhosa na nossa cidade, mas eu acho que da minha parte, você conta comigo, eu vou ser seu aliado na fiscalização, porque a nossa cidade merece, e nós temos que investir em educação, é promover junto às crianças da escola a educação firme ali, porque as crianças, eu vejo que criança às vezes sai da escola, joga o papel de bala, joga a garrafinha, então eu ensino para minha filha que ela tem que me chamar a atenção de um adulto quando tem. Então eu espero que
nós criamos aí juntos um movimento com todas as escolas, creche, ensinando do início para fortalecermos a cuidar melhor. Acho que esses serviços, como a recolha do inserviços aí, tem que ser melhor divulgado, porque muito da população não conhece. E ela só fica conhecendo, a exemplo de um serviço que é bem sucedido do município, que é o TAP Zap. Ele funciona bem. Talvez criarmos alguma coisa nesse sentido. Então, Rui, o que eu digo, você é uma pessoa que particularmente eu admiro muito, sei da tua competência, sei que vai dar tudo certo. Então, conta comigo aqui, como eu disse, você seu aliado para ajudar a deixar a nossa cidade mais bonita, mais bem cuidada, e quem sabe um dia a gente não ter tanto lixo na cidade, porque o pessoal confunde, folha de árvores, essas coisas, não é lixo, não é lixo. O que é lixo é o papel que a pessoa joga, é a latinha que ela joga, é a garrafa de vidro que ela... Coisa, para você ter uma ideia, hoje o serviço de vidro, ele é até mais difícil a recolha dele, porque o que trabalha com reciclado não quer recolher. E ainda o pessoal, para piorar, joga a garrafa, quebra, fica esparramado os cacos, né? Mas é só isso. Obrigado, viu, Rui? Te agradeço, Didi, as considerações aí. E eu tenho certeza, né, que nesse novo contrato a gente vai ter uma melhor fiscalização. Além de tudo, a gente sempre pede, né, que as pessoas liguem, reclamem, né, direito delas e dever nosso está atendendo plenamente toda a cidade. Né? É evidente que o número de vezes que é feito a varrição em determinadas ruas é diferente de outras, né? Principalmente os corredores comerciais, o centro. Só para você ter uma comparação, e aqui eu quero ressaltar Franca, lá em Rio Preto, eles varrem, Rio Preto é bem maior que Franca, né? 1,5 vezes mais ou menos. Lá eles varrem tão somente o centro e os corredores comerciais. Rio Preto eu visitei, eles varrem menos do que a gente aqui em Franca. Ribeirão Preto, mesma coisa. Eu estive com a Ana Cristina aí, que é responsável por essa área lá de Ribeirão. Eles varrem tão somente o centro e os corredores comerciais. Aqui a gente varre todas as ruas. Se não estão varrendo, a gente tem que reclamar e ir atrás e cobrar. De agora em diante, todos os varredores, no seu Lutocar, vai ter um GPS. Então a gente vai poder aferir direitinho onde foi feito e onde não foi. Com a palavra, vereador Della Mota. Bom dia a todos. Mesa diretora, vereadores, vereadoras, aqueles que nos assistem, o Rui, secretário, o staff que acompanha ele. O Rui, realmente esse dia eu participei online da questão do observatório e de 227 processos, 182 processos foi através do pregão. Eu acho que vai melhorar muito a questão do pregão, né? Do pregão eletrônico. Agora, a pergunta, né? Onde ocorreu o erro? Onde ocorreu o erro? Como que faz uma perspectiva, Rui, de 78 milhões e faz uma contratação de 40% a menos? Onde ocorreu o erro? Onde ocorreu esse erro? Olha, a pesquisa de mercado, Della Mota, ela é obrigatória. E isso eu já acompanhei na Sabesp também. Quando você ia comprar uma bomba, você tem que pesquisar o mercado. 3 preços. Nunca o valor que eles passaram era o valor da licitado. É sempre menor. Agora você fala assim, mas 40% não é exagerado? Eu considerei exagerado, mas dadas as circunstâncias da época, né, que a gente estava numa insegurança muito grande
O pessoal, eu sabia que os preços eram maiores do que iam ser contratados, mas a gente tem que ter esse preço obrigatoriamente por parte do mercado. E para a gente conseguir isso, olha, a gente sofreu demais. Então, como é uma concorrência, o pessoal não quer abrir seus preços. Eu falo que vou executar por... Bom, eu executo por 5, mas eu vou por 6. Né? Porque o meu concorrente está vendo que eu estou... Porque isso aí vai... Todos os preços que estavam no pregão, eles são publicados. Está lá no edital. Né? Compõe o edital. Então, é aquele negócio de esconder o jogo. Né? Então, esses valores... Além do mercado, nós consultamos outras prefeituras, valores de outras prefeituras, para compor esse preço, e foi isso que deu. Porque agora, na época da licitação, o que aconteceu? Não foi só um que deu 40%, né? Foram vários, porque a disputa foi grande. Talvez por o mercado não estar ainda tão aquecido assim como a gente pensa, né? Eu acho que gente querendo entrar no mercado, a Masal é uma empresa nova, e isso aí vai estar, vamos dizer, sendo mais competitivo, e principalmente esse tipo de modalidade, né? Essa modalidade. Mesmo a gente mandando o termo de referência para várias empresas, do Brasil inteiro nós mandamos, viu, Della Mota? Do Nordeste, do Centro-Oeste, tanto é que uma das que respondeu é do Centro-Oeste. Proporcionou assim uma competitividade muito grande, muito elevada mesmo, né? Agora, ainda falo o seguinte, né? É barato, ficou um desconto bom, ficou muito bom para o município, né? Só que dentro do que é exequível. A gente acredita que com esse valor aí, eles conseguem, né, ter um lucro pequeno, mas ter lucro. O prejuízo eu não acredito. Porque eu vejo o seguinte, Rui, a empresa Masal Soluções Ambientais Limitada, São José do Rio Preto, mas também tem a Masal está em Ribeirão Preto também, tem sede lá, ou uma franquia. A Fênix Ambiental Serviço Limitado de Mirassol também tem em Piracicaba. Eu fico fazendo um raciocínio, o seguinte, caminhão combustível, as maquininhas de cortar grama, combustível, tudo aquilo que é necessário para o trabalho de limpeza na cidade, a não ser a sola de sapato do cidadão, os demais são todos que têm uma evolução, um preço de evolução. Aí, agora eu não estou falando daqui, desse contrato, eu estou falando do passado. Do passado, então, a gente vê 3 perspectivas da Seleta. Primeiro, perspectiva, para um contrato, qual o valor da Seleta? Quase 78 milhões, não é isso? Do contrato, não é isso? Contrato especificado na licitação, 78 milhões. 78 milhões que a Seleta trabalhou para a prefeitura, não é isso? Não. Esse valor de 78 foi o de agora. Isso. Esse contrato que foi licitado. O anterior, eu preciso dar uma olhada aqui, mas por mês dá menos de 3 milhões de faturamento. Então, 3 milhões por 12? Dá 36, no máximo 36 por ano. E naquela época, e teve aditamentos também. Teve aditamento e teve a evolução do preço, né? Exatamente. Você ter reajuste do preço. Reequilíbrio econômico do contrato também. Então, se você for colocar tudo isso na ponta do lápis, vai perceber que vai dar um valor acima daquilo que foi licitado. Eu falo o seguinte, teve 3 empresas que desistiram. Tem ações de impugnações desse contrato, dessa licitação? Ele tem a fase recursal, né? Então, ele está nessa fase de recursos, onde as empresas podem estar apresentando as suas razões e a Masal as contra-razões. Então, nós estamos nessa fase das contra-razões para a gente analisar. E não pode, Rui, ter uma vacância nesse período para assumir devido a essas impugnações? Qual que é a ação que você vai ter? O aditamento para a Seleta, qual que será?
Aí a gente tem que esperar o resultado dessa primeira fase agora, Della Mota. Nós estamos na fase recursal, né? Sim, porque eu acredito que até a semana que vem a gente tenha o resultado final e a gente tem, dentro dessa perspectiva, que se comece o novo contrato agora em outubro. Sim, pela avaliação desse vereador, Rui, eu vejo o seguinte... na questão da seleta, né? Não teve praticamente concorrência, e depois teve uma elevação de preço, ou alguém dentro da prefeitura, e eu fico preocupado do não cumprimento desse contrato futuro. Porque, na realidade, se você for colocar no papel tudo aquilo que nós já discutimos, aditamentos, preços elevados, tudo isso, eu fico um pouco preocupado. É bom para a cidade o valor? É bom, mas não foi uma vitória que a gente está pensando. Não foi uma vitória, porque se não existir a prestação de serviço, aí nós vamos ter que ficar novamente nas mãos da seleta. Não, mas veja bem, Della Mota. Eu sei, é uma licitação. Hoje o valor que a gente está pagando por ano hoje para a seleta gira em torno de 35, 36 milhões por ano. Nós vamos passar para 40, mesmo tendo incrementado as equipes, ter aumentado o número de equipes, nós vamos passar para 47 praticamente. Você falou, né? Que vai ter colaboradores, uma quantidade de 500, não é isso? Vai ter a mais. Hoje nós já temos 500, vai ter mais de 500. Na realidade, vamos separar o Rui ambientalista do Rui secretário, que depende de uma empresa para cumprir aquilo. Nós sabemos aqui que, na questão de pós-capina, a varreção é horrível na cidade. Isso aí está na minha rua lá. Então, houve uma perca. Mas não estou preocupado com isso, porque isso aí depende de uma fiscalização. Eu estou preocupado realmente com esse contrato. Porque houve uma perspectiva e depois lançou um pouquinho, muito abaixo da perspectiva. Você está entendendo? Isso daí pode estourar na mão depois da secretaria que na realidade aí houve uma licitação para isso. Essa é a minha preocupação. Olha. E a prestação de serviço, né? A prestação de serviço. Porque eu vi a sua apresentação ali, aumentou as questões de equipe, né? Nós percebemos, na APP, né, Gilson, que nós não vimos alguma coisa, né? Nas áreas de preservação, isso porque aumentou a equipe. Aumentou a equipe porque a cidade está aumentando e nós temos aumentando a área de preservação, que muitos moradores não valorizam e descarregam os seus lixos em área de preservação, que vão ter trabalho. Mas a minha preocupação, eu fico, por isso que é muito bom a presença de secretários aqui nessa casa, e deveria vir mais secretários aqui, eu acho que nós vamos providenciar exatamente isso, porque nós temos essa preocupação, nós somos fiscalizadores. Na parte ambiental, eu acho que Franca, com o engenheiro ambiental, com vocês lá, vocês estão muito bem, agora cabe, a Franca está muito servido com vocês, na questão de ambientalista lá. Nós estamos muito tranquilos com isso. Mas eu fico mesmo, Rui, preocupado, né? Eu sei que tudo foi na transparência, tudo foi dentro da legalidade, todos os princípios das legislações foram cumpridos, mas nós estamos falando de empresários, nós estamos falando de empresas. Aí, eu acho que vai cair alguma coisa aí, ou nessas ações de impugnações, ou não sei se vai ter uma prestação de serviço a contento que nossa cidade merece. Entendi. Obrigado. Só falando, para te tranquilizar, Della Mota, o aumento, né, da prestação atual, em termos de valores anuais, que nós estamos pagando hoje, porque nós vamos pagar nesse novo contrato, é um incremento de 30% em valor. Quer dizer, hoje eu não acredito que a Seleta presta serviço com prejuízo, né? E quando você coloca 30% em cima disso, mesmo com o aumento das equipes, mesmo com o aumento do número de funcionários por equipe, eu acredito que isso é exequível, né? É exequível. Vai ser um lucro enorme? Não acredito, mas não vai dar prejuízo. Não vai dar prejuízo.
Neste momento, eu convido o vereador Ronaldo Carvalho. Bom dia, né, a todos, presidente, ao qual cumprimento toda a mesa, cumprimento o secretário Rui Ingrácia, também o Alex, Juliano, né, Jean e o Alexandre, desculpa. Ô Rui, dentro desse pensamento do Della Mota, dentro do contrato, se a empresa ela não cumprir com aquilo que ela disse que cumpriria no contrato, tem como puni-la? Sim. Todo contrato ele tem cláusulas, né, que em não sendo atendido o objetivo do contrato, né, o objeto do contrato, você tem medidas de punição, né, e que vão desde das medidas econômicas, né, financeiras, até na extinção do contrato, né? Então, sempre há essa possibilidade, né? E a gente pode aplicar isso a qualquer momento do contrato. Eu estava... Só algumas pontuações aqui. A gente vem de um mundo, né? Aqui eu vou falar da Sabesp, que a gente percebe que a Sabesp ela trabalha no preventivo e não no corretivo. Então, a prevenção sempre ela vai ser mais barata do que a correção. Isso é só uma pontuação, né? Por exemplo, no caso dos transbordos, a gente percebe alguns pontos pontuais na cidade em que parece que a pessoa joga ali naquele local. Esse 1% aí, que vai falar um pouco sobre essa prevenção ou educação, eu acredito, Rui, que se pegarmos esses pontos pontuais que temos na cidade e começarmos a monitorar isso, e começar, além de uma ação educativa, também uma punitiva, e pegar isso e investir novamente na questão do meio ambiente, eu acho isso muito válido e muito importante. Então, pensar nesse sentido. O transbordo. Quer dizer, se você investe na punição desse pessoal que joga no local errado, e esse dinheiro você consegue usá-lo nos ecopontos, por exemplo, você vai começar a economizar ali dinheiro do próprio contrato, eu digo. Então, assim, é só uma colocação no sentido de começar a talvez pensar na questão punitiva também. E uma outra pontuação, nesse outro contrato, eu, Daniel Bassi Lintz, nós somos da Comissão do Meio Ambiente, e a gente esteve visitando muitas APPs aqui em Franca. E a gente percebeu, Rui, que a equipe que fazia a limpeza, ela vai com uma máquina, uma máquina escavadeira lá, a pá carregadeira, desculpa. E às vezes ele passa... E ele não tem ninguém ali para dar um respaldo. Uma pessoa, por exemplo, aí o lixo ou o entulho encosta principalmente as APPs que são cercadas, e ele vai tentar tirar isso e ele acaba danificando a cerca. Né? Um trabalho que foi tão bem feito, acaba que... E eu acho que nessa equipe deveria ter uma pessoa ali que vá ajudando a poder fazer o serviço corretamente, sem deixar nenhum resquício lá de entulho para trás. E uma outra coisa, na hora de roçar com os tratores, às vezes isso aconteceu lá perto de casa onde eu passo, o trator passou roçando, e ali no meio tem algum lixo que é jogado doméstico, tinha que ter uma pessoa para tirar, porque o trator vem, passa a hélice, aí ele esparrama, ele roça o mato, mas esparrama o lixo, e aí vira aquele monte de sacolinha, aquela coisa mais feia do mundo. Então, assim, só pontuando esse sentido, no sentido da fiscalização, eu sei que isso consegue resolver, mas era isso que eu queria colocar, e obrigado, agradecer por você estar aqui sempre, como o Della Mota disse, é muito importante o secretário estar perto aqui, conversando com a gente, que isso ajuda bastante no diálogo e na conversa. Obrigado, Rui. Eu que agradeço, Ronaldo. E uma questão aí que é fundamental, igual você disse, né? A punição é consequência da falta de consciência das pessoas. A nossa Guarda Civil Municipal tem atuado bastante em cima disso,
né? A vigilância sanitária também. Nós temos multas lá de mais de R$150 mil só esse ano. E eu acredito que o grande diferencial vai ser quando a gente tiver os ecopontos. Nós já estamos construindo o ecoponto lá no Sítio Petrópolis, no Jardim Luiza está iniciando, no Portinari. Eu espero que esse ano a gente inicie esses 3 ecopontos. É importante, vocês que estão mexendo aí na LDO, né, se puder ajudar nesse sentido de ter mais ecopontos, aí, mais recursos para ecoponto, que aí vira um dinheiro carimbado. Igual a gente tem buscado junto ao FEIDRO, né, recurso também para ecoponto, junto ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, recursos para ecoponto, né, porque a hora que a pessoa tiver a facilidade de levar num ecoponto, igual lá no Luiza, né? O Luiza vai acabar aquele transborde lá, porque o ecoponto é onde está sendo construído, onde eles lançam esses resíduos, né? E eu vi isso em Rio Preto. Rio Preto tem 20 ecopontos, né? Eles estão diminuindo até os ecopontos, porque lá eles proibiram os carroceiros, né? E aí a distância lá era mais ou menos 1,5 km entre um e outro. Eles até diminuíram alguns ecopontos que não estava tendo utilidade aquilo lá, né? Mas eu acredito que em Franca, né, a gente com 10, 12 ecopontos, a gente vai ter uma diminuição muito grande das questões aí de descarte irregular de resíduo em área verde. Com a palavra, o vereador Gilson Pelizaro. Só ficou uma questãozinha aqui para trás. Bom, primeiro eu queria, mais uma vez, agradecer a presença do Rui. Foi extremamente importante a presença dele aqui no Legislativo, trazer esses esclarecimentos. Muita gente acompanhando pela TV aberta, pela TV Câmara Municipal, para ter um conhecimento mais de perto de como funciona um contrato de coleta de lixo na cidade. Só espero que nesse novo contrato a cidade não vire refém de nenhuma empresa, porque a gente sabe que às vezes o poder público tem esse problema, vira refém da prestação de serviço, porque você não tem bola de cristal para saber se quem está entrando tem toda a idoneidade necessária para a execução de um contrato de tanta grandeza. Segundo, que ninguém vai sentir saudades da Seleta. A verdade é essa. Foi uma prestação de serviço, pelo menos como o Tite falou, nos últimos tempos, até porque por causa da turbulência que envolveu a empresa, processos judiciais, né, coisas complicadas aí na questão da idoneidade, da probidade. Então, não vai deixar legado nenhum na prestação de serviço de coleta de lixo. E um dos problemas que tem, Rui, ninguém me contou, eu fui lá para ver, que era o meu papel como vereador, é que na coleta seletiva, durante a pandemia, eles diminuíram o número de equipes, até porque diminuiu realmente o volume de lixo. Só que, depois que as coisas foram voltando, pelo menos na questão comercial, no dia a dia das pessoas, foi voltando a ter uma certa normalidade, porque nós ainda não está normal, não voltou para 6 equipes, que é tão importante. E isso prejudicou sensivelmente os trabalhadores da cooperativa. Então a gente espera que esse contrato já comece cumprindo à risca a coleta seletiva nos dias que tem que passar, nos horários que tem que passar, no número de equipes que tem que passar, porque isso vai garantir qualidade de vida para a cidade e vai garantir renda para o pessoal da cooperativa. Então a gente espera que isso realmente aconteça. Era uma coisa que eu não podia deixar de falar, e eu sei que você é um cara que preocupa muito com essa questão ambiental, e a gente espera que você fiscalize e que a gente fiscalize também, para poder
a coisa ser cumprida da melhor forma possível. E espero, juro, eu torço. São quantos anos de contrato? 5? 1 ano renovável até por 5 vezes, né? Vai acabar ficando 5 anos. O processo de serviço contínuo é assim, né? Você pode ir renovando ele desde que haja o interesse. Espero que a cidade não se torne mais uma vez refém desse tipo de empresa. É uma área extremamente sensível para esse tipo de situação, nós sabemos muito bem disso. Mas eu acredito no seu trabalho, na idoneidade de quem está lá, e eu tenho certeza que vai melhorar na qualidade de vida do cidadão da nossa cidade de Franca, que eu acho que isso, no final, é o que mais importa, é a qualidade do serviço público melhorado e atender às necessidades que a cidade precisa. Te agradeço, Gilson, a oportunidade de estar aqui e falar o seguinte, né? Nós colocamos em todos os veículos a questão do GPS, para a gente ter o controle total, eu vou ter esse controle, vocês podem ter certeza, né? Desde da varrição com GPS no Lutocar, até nos veículos, né? A gente vai ter uma fiscalização muito facilitada pelas condições tecnológicas que nós impusemos nesse contrato. E, além de tudo, nós temos uma equipe lá, igual você disse, idônea, capaz, né, comprometida com o serviço público. E nós vamos fazer com que esse contrato rode da melhor maneira possível e que Franca continue sendo, né, um exemplo aí na questão de manejo dos resíduos sólidos e na limpeza dos resíduos urbanos, tá? Agradeço a todos. E a conversa não é só quando eu venho na Câmara, né? A secretaria está de portas abertas lá para receber todos vocês aqui, quantas vezes vocês tiverem oportunidade e queiram ir lá, tá bom? Abraço para todos. Agradecemos a presença do secretário do Meio Ambiente, Rui Ingrácia, juntamente com o engenheiro ambiental Alexandre e também seu auxiliar, Jean Flávio. Para nós foi uma alegria recebê-los.